Vídeo de hoje, oração, e é um tema que eu particularmente amo. É um tema que eu particularmente amo. Para quem não sabe, eu era ateu, algumas coisas aconteceram em minha vida e eu acabei me convertendo. Bom, mas isso fica para outro dia. A parte principal aqui é, logo que eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia sendo ateu, tem gente que não lê. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi algo em comum em todos os homens de Deus. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu vi uma coisa em comum em todos os homens de Deus. Todos oravam. Todos os homens de Deus oravam. E eu falei, bom, não tenho nada a perder, vou começar a orar. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar. E nessa de começar a orar, foram acontecendo outras coisas juntos. E eu comecei a orar muito. Kleber, o que é orar muito? Orar muito eu acordava de madrugada, orava. De manhã, orava. Tarde, orava. Manhã, noite, tarde, e assim ia. Um ciclo de oração. Eu orava literalmente a hora que eu conseguia. A hora que eu conseguia, que eu arrumava um tempo, eu orava. E isso foi me ajudando e abrindo o caminho no mundo espiritual para mim. Oração é espiritual. Tem gente que faz a oração como se não fosse nada. A oração abre portas espirituais para você. Então, no vídeo de hoje eu falarei um pouquinho sobre algumas particularidades e algumas coisas da oração. Então a primeira é essa, ore. Kleber, como eu vou orar? Ore todos os dias, no horário que você tiver para orar. Se você não tem o costume de orar, então a primeira coisa que eu te falo, ore todos os dias no tempo que você tem para orar. Comece assim, mas ore, não deixe de orar. É com a oração que você criará intimidade com Deus. É com a oração que você consegue abrindo o mundo espiritual para você. É com a oração que facilita você, inclusive, ler a Bíblia, ir à igreja, etc. É a oração é poderosa. Você não deve deixar de orar. Então, lembre-se, uma coisa puxa para outra. Um abismo puxa outro abismo. Você, quanto mais coisas de Deus você faz, mais tendência a coisas de Deus você tem a fazer. É assim que funciona. E a oração é uma das coisas que abre todas as portas. As orações abrem todas as portas. Quem ora muito, quem ora bem, vai ler melhor a Bíblia. Quem ora bem vai fluir melhor nos dons. Quem ora bem vai receber mais coisas de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas enquanto você não tem alguns níveis de oração, apenas comece a orar, certo? Bom, e vamos para horários de oração. Primeira coisa, os horários tradicionais que você terá é manhã, tarde e noite. Vamos colocar que você tem um desses períodos livres, e geralmente todos nós temos um desses períodos livres. Pegue um período desse e faça pelo menos uma oração mais longa no seu dia. Lembrando que a oração não é só parar um tempo lá e num período mais longo e fazer a oração. Você pode orar de diversos lugares. Tem gente que está no carro. Você está no seu carro, tem um tempo ali,
Fale com Deus. Isso é oração também. Fala com Deus, ora. Vocês têm que aproveitar os momentos. Eu às vezes estava em intervalo de aula e estava sozinho, por exemplo, na academia. Eu orava. Estava em casa, orava. Aí pegava alguns períodos, orava num período maior. É assim mesmo. Então pegue o período que você tem maior e ore. Então do período que você tem de manhã, tarde e noite, ore. Vamos ao próximo tópico. Todas as vezes que você for despertado por Deus das 3 às 5 da manhã, não perca esta oportunidade de orar. Deus te despertou. Essa oração é poderosa. Não que as outras não sejam. Todas as orações são poderosas, principalmente se você está fazendo aquilo de coração e em espírito. Se você está fazendo a sua oração de coração e em espírito, ela já é poderosa. Agora, irmãos, quando Deus te desperta, é o Senhor, é o nosso Criador te despertando das 3 às 5 da manhã. E como você sabe isso? Você vai saber, você acorda bem, você acorda e você sabe que não foi para ir ao banheiro, não foi por outro fator, não é insônia, você vai saber. Se a partir de hoje você começar a prestar atenção, você saberá que foi Deus que te acordou de madrugada. E o que você deve fazer? Ore. Ore, essa é uma das oportunidades que você não pode perder. Não perca a oportunidade de orar quando você for despertado por Deus, pois ali há uma visitação, e quando há uma visitação, coisas poderosas acontecem. Não deixe de orar. E nós temos também alguns horários de guerra espiritual. Kleber, horário de guerra espiritual? Exatamente, horários de guerra espiritual. Aqui eu só vou falar de um, porque o tema do vídeo hoje é falar de forma geral da oração, vamos colocar assim. Mas um horário de guerra espiritual é meia-noite, e esse horário se diz respeito à bruxaria. Então, se você está sendo atacado por questões de bruxaria, você deve orar meia-noite. Então, você está sendo atacado com coisas espirituais e de bruxaria, o seu contra-ataque deve ser espiritual, com as coisas de Deus, com oração poderosa à meia-noite. Não se esqueça, existem horários de guerra espiritual. Pode ser, provavelmente, que algum dia eu entre mais detalhadamente nos outros horários, mas esse é um tipo e é um ataque recorrente, principalmente hoje em dia. Tem muita gente que nem sabe que está sendo atacado por bruxaria, mas isso fica para outro vídeo. Bom, agora outro tópico que é oração também, a oração em línguas. Oração em línguas eu recomendo. Se você ora em línguas, não deixe de orar em línguas. Eu sei que tem muita gente que não entende, mas a oração em línguas é uma oração diferente. Orar em línguas te ajuda em várias coisas que provavelmente você não faria orando normal. Eu sei que tem muita gente que fica brava, principalmente quem não ora em línguas, mas é a verdade, filho. Como eu disse, o meu dever é com Deus e com a verdade. Orar em línguas te ajuda em coisas que provavelmente você não saberia falar orando normal. Orar em línguas é seu espírito sendo ministrado pelo Espírito Santo, ou seja, tem muitas coisas que estão guardadas lá dentro de você, que você não sabe colocar para fora, mas o Espírito Santo faz isso por você. Oração em línguas é a oração mais perfeita, porque só alguém muito prepotente para achar
que orando normal você oraria como o Espírito Santo ministrando uma oração em você. Me desculpa, filho. Não dá para competir. Oração em línguas é poderosa. A oração em línguas é poderosa. Não deixe de orar em línguas. Para quem quer saber mais sobre a oração em línguas, até eu não postar outro vídeo, tem vídeos no canal falando sobre a oração em línguas. Bom, então o certo para quem pode, faça todos os dias uma oração normal e uma oração em línguas. Mas tem pessoas que não fazem isso. Então o que eu aconselho, se você só ora uma vez ao dia, pegue alguns dias da semana e ore em línguas. Então, a divisão, como você vai fazer, peça ao Espírito Santo, peça a Deus direção. Mas, o que eu te falo, faça algumas orações. Então, se você orar todo dia, você ora 7 dias por semana, pegue algumas orações dessa e faça apenas em línguas. Por exemplo, pega 2 dias e só ore em línguas, certo? E agora vamos para a última parte, que é que você deve evoluir em todas as coisas em sua vida. E as coisas de Deus não é diferente. E aqui já começa a entrar essa questão de dias e de quanto tempo, de quantas vezes. Como assim, Kleber? Você tem que progredir nas suas orações. Você tem que aumentar a quantidade e o volume. E quando eu digo quantidade e volume é quantidade de dias orado, quantidade de vezes oradas ao dia, a qualidade desta oração, entendeu? Então você deve orar mais e melhor e mais vezes ao dia, caso você consiga. Mas isso é importante. Isso é importantíssimo. Então, nesse caso da oração em línguas, quem ora em línguas, ore todos os dias, uma oração em línguas e uma oração normal. Todos os dias. Eu tenho certeza que você arruma tempo para assistir televisão, arruma tempo para ficar rodando o celular não sei quanto tempo, você arruma tempo para dormir mais. Você sempre arruma tempo para alguma coisa. Para as coisas de Deus você não arruma. Você sabe que é verdade. Nós sabemos que é assim que funciona. Pegue alguns horários específicos do seu dia e ore em línguas e ore normal. Bom, e comece a melhorar essa oração. Lembre-se, tem pessoas que oram depois de anos na igreja, elas continuam orando como se elas estivessem no começo. Você não progrediu. E quando você não tem essa progressão, você deixa de receber muitas bênçãos, você deixa de receber proteções, Não é igual você fazer uma oração mais ou menos e você fazer uma oração mais completa. Não é a mesma coisa, acreditem. Então aqui eu vou dar um esboço de uma oração para você ir começando a fazer. Bom, a primeira coisa que você deve fazer na sua oração: agradecer. A primeira coisa que nós devemos fazer para Deus é agradecer. Agradecer a saúde, agradecer mais um dia de vida, agradecer pelas pessoas que nós amamos, agradecer pela proteção dele, pela provisão e pelas direções que ele nos dá. Agradeça. É a primeira coisa que você deve fazer. Segundo, peça perdão. Peça a misericórdia do Senhor. Peça perdão. Peça perdão por todas as coisas que nós fazemos, porque por melhor que você esteja, você ainda peca muito. E você, eu, todos nós sempre temos algo que nós estamos fazendo errado, pelo menos. Mesmo que não sejam pecados graves, mas sempre tem alguma atitude, algo que não agradou a Deus. Peça perdão. Peça perdão para Deus por todas as ações, as suas omissões, as suas palavras, as suas atitudes que não agradou ao Senhor. Bom,
após essa parte, então você agradeceu, pediu perdão, repreenda. Repreenda, tem muita coisa feita, tanto de forma consciente quanto inconsciente contra você. Tem muitas pessoas lançando coisas contra você. Então é necessário repreender. Bom, depois que você fez isso, peça. E aí pedir entra várias e várias coisas. Esse pedir é realmente aquela conversa com Deus, é para você abrir seu coração. Abra seu coração com Deus nesse pedir. Você vai pedir proteção para sua família, vai pedir coisas que você quer, coisas lá do seu íntimo. Peça mais intimidade com Deus, peça os dons, peça para Ele desenvolver seus talentos. Peça. Busque. O pedir é buscar. Busque graça aos olhos de Deus, é o pedir. Busque o favor divino, é pedir. Busque proteção, provisão e direção para você e sua família, é pedir. Busque, é essa hora que você busca, é essa hora que você vai buscar as coisas de Deus. E não há problemas em pedir, tá? Tem muita gente que pula essa parte, não pule. Não pule parte alguma, todas as partes são importantes. Todas as partes são importantes e tudo com Deus é importante. Não deixe de fazer nada. Enfim, então você agradeceu, pediu perdão, repreendeu, pediu as suas coisas ou para você ou para os outros. Salmos. Tenha o hábito de salmodiar. Tenha o hábito de salmodiar. Não deixe de salmodiar. Então, um dos mais famosos, e ele é ótimo, então pelo menos esse você deveria fazer, Salmos 91. Pelo menos esse. Tem vários outros. E você deve utilizar os salmos de várias maneiras. Então, eu, por exemplo, tenho alguns salmos que eu sempre coloco nas minhas orações, e tem alguns que eu coloco em alguns momentos específicos por direção de Deus, que são salmos já falando e trazendo o que eu preciso naquele momento. Então, é importante você utilizar os salmos. E encerre a sua oração com o Pai Nosso descrito na Bíblia. Encerre sua oração com o Pai Nosso descrito na Bíblia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu dei uma passada geral em alguns aspectos da oração. Quem ficou até o final do vídeo, se tem coisa que você já faz, continua. Se tem coisas que pode te agregar, faça, pois eu estou lhe afirmando que faz a diferença. E eu faço esses vídeos aqui sob direção de Deus. Eu não acordo hoje, hoje eu vou fazer tal coisa. Então, se é sobre direção do Pai, é algo importantíssimo e é algo para alguém, inclusive. É algo para alguém. Se eu estou falando, é porque eu já sei. Então, se o Pai está mandando trazer aqui, é para algum de vocês. Então, não deixe de fazer, porque melhor que ter o conhecimento, e mais importante do que ter o conhecimento, é colocá-lo em prática. Com as coisas de Deus é igual. Tem muita gente que não sabe, tem gente que sabe e não usa. Quem não sabe, busque. Quem sabe, use. Use e tenha fé. Eu vejo muita falta de fé e oração é fé. Oração é ter fé. Oração é ter fé e oração exercita sua fé. Esse foi o vídeo de hoje. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.